Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje a gente vai conversar com ele que é um dos caras mais conhecidos, que virou uma grande referência na área de engenharia civil e está aqui para bater esse papo com a gente. Professor Aldo Matos, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Jorgito. Sempre um prazer aí conversar com vocês da 2B. Legal. Aldo, conta pra gente aí, como foi essa decisão de escolher engenharia civil? Por quê? Foi alguma influência de alguém? Você tinha... De onde é que surgiu isso? Olha, Jorgito, eu, quando estava no segundo grau, eu já tinha uma noção clara de que eu queria fazer engenharia. Porque eu gostava muito de matemática, eu gostava das matérias de exatas, né? Física, química em menor grau. E eu tive também uma influência de casa, porque meu pai é engenheiro, sempre levava trabalho para casa, eu sempre estava vendo meu pai na profissão, entendeu? Isso teve uma influência sobre mim. E depois até meu irmão também se tornou engenheiro civil. Então, quer dizer, viramos uma família de engenheiros. Uma dúvida que eu tinha quando estava para optar, lá na época do vestibular, era se eu deveria fazer engenharia civil, engenharia mecânica ou engenharia química. Eu hesitei entre essas três aí. A química, porque naquela época estava o auge do polo petroquímico de Camaçari, aqui na Bahia. Mas o que realmente me fez optar pela engenharia civil, e a meu ver foi uma escolha acertada, foi eu ter me dado conta, naquela época ainda era uma intuição, depois virou uma certeza, de que a engenharia civil é mais ampla no seu alcance do que a engenharia mecânica e do que a engenharia química, né? Que são mais setoriais, vamos dizer assim. Então, essa abrangência maior que a engenharia civil tem, terminou tendo um peso decisivo lá na hora da escolha da carreira. E, graças a Deus, nesse ponto, eu acertei. Eu fiz muitas escolhas erradas ao longo de minha carreira, mas essa, na hora de marcar o X lá em engenharia civil, essa aí foi um acerto. Essa foi acertada. E aí, e como é que você entra? Aí você entra na faculdade, começou o processo de estágio. Qual foi o caminho que você seguiu inicial na sua profissão? Você tinha isso desenhado claro? O que é que você queria atingir? Qual caminho você queria seguir? Ou você foi descobrindo à medida que você ia estagiando, trabalhando? Eu fui descobrindo à medida que fui avançando no curso. O curso de engenharia civil, os 2 primeiros anos, é uma corrida de obstáculo. Você, está ali tentando se manter na competição, porque você só vê matemática, física, não vê as matérias profissionalizantes nos 2 primeiros anos. Então, desenhar uma carreira nesses 2 primeiros anos é dar um tiro no escuro, né? É necessário chegar nas matérias de concreto, de resistência dos materiais, de hidráulica, de solos, para a pessoa ver com que área se identifica mais. Então, eu, nos 2 primeiros anos, fiquei só dedicado a estudar. E também porque eu fiz serviço militar no segundo ano da faculdade, tá? Então, eu tive que, naquela época ali, eu não podia passar para pensar em estágio. Mas aí, quando eu já estava no começo do 4º ano, eu comecei a estagiar no escritório de cálculo estrutural de um professor da faculdade que era dono desse escritório. Então, eu era estagiário lá, comecei a fazer. Não existia na época esses recursos de hoje em dia, aí, de AutoCAD, de programas de cálculo, era tudo ainda relativamente manual. Relativamente não, era manual mesmo. Só algumas coisinhas que a gente levava para um protótipo de computador lá para calcular, para resolver umas vigas mais complicadas. Mas era papel, prancheta, calculadora. Ali eu comecei a ver um pouco mais como trabalha no dia a dia um engenheiro de estruturas, certo? Eu fiquei lá, eu acho que 1 ano e meio. E aí depois, esse professor se chamava Ney Luna Cunha, um professor muito conhecido aqui em Salvador, hoje já falecido. Aí depois um outro professor. Por que essa minha identificação com professores? Porque eu era um aluno mais daquele tipo estudioso, tá? Menos, digamos assim, um aluno prático e mais um aluno teórico, estudioso. E aí um outro
professor, que é Luiz Edmundo, o famoso Luizão, hoje presidente do CREA. Famosíssimo, Luizão. Talvez seja o engenheiro mais conhecido da Bahia, me convidou para fazer um estágio no laboratório de solos lá da Escola Politécnica da UFMA. E aí eu, então, pude ver uma outra área. Isso também é importante para quem está começando a carreira, é se expor a diversos tipos de sensação, vamos dizer assim, né? Sim. A diversos tipos, porque muito provavelmente você não vai acertar na primeira. É necessário você fazer uma degustação, tá? É um menu degustação, pegar um pouquinho dali, um pouquinho dali. Aí eu fui ver como funciona essa parte de geotecnia, que também me agradou bastante, né? Porque mexe com contenção de encosta, mexe com grandes escavações, mexe com projeto de solos, né? De solos, fundações, esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu foi que eu chegando no final da faculdade, ainda fiz um outro estágio na construção de uma agência bancária aqui de Salvador. Aí foi um estágio de construção civil. Para você ter uma ideia, eu depois fiz minha carreira nessa parte de construção civil, mas lá na época do estágio, das 3 experiências que eu tive, foi a que menos me agradou. Talvez porque essa obra estivesse um pouco longe de minha casa, eu chegava lá, depois de muito trânsito, não tinha muito desafio, não tinha muito assim, acompanhamento de alguém que me desafiasse. Vamos aqui olhar isso, vamos aqui, você sabe o que é isso? Então eu me senti um pouco perdido lá na obra, tá? E aí, quando eu me formei, eu comecei a participar de algumas provas para fazer o mestrado, porque eu gostava de estudar, até hoje eu estudo. Acabou de formar, né? Já foi logo. Sim. Até dar uma orientação sobre isso, se é melhor fazer logo em seguida ou se é melhor esperar um pouco. No meu caso, eu fui logo em seguida. E aí eu optei, veja como são as coisas, eu optei por um mestrado voltado para a área de petróleo, tá? Porque isso estava tendo um desenvolvimento grande, essa área de petróleo, e a Petrobras, que é uma grande empresa, estava fazendo um mestrado junto com a UFBA. Então, a Petrobras trazia professores estrangeiros, a Petrobras dava um suporte grande, e eu fiz esse mestrado, e depois comecei por essa área aí ligada a petróleo, mas alguns anos depois eu voltei para o mundo mais assim da engenharia civil propriamente dito, e aí eu iniciei uma carreira na parte de construção, em construtora. Só voltando um pedaço aqui para o estágio, uma coisa que eu reparei que foi interessante foi os seus 2 primeiros estágios, eles vieram de professores. O que mostra também, eu acho que muita gente acaba deixando um pouco a faculdade de lado, achando que a faculdade é menos importante do que o ingresso na vida profissional, só que você teve 2 experiências, 2 oportunidades de experiência também, graças ao seu, acredito, ao seu bom desempenho na faculdade, né? Então ela também não pode ser deixada de lado e falar, não, aprende-se na prática, mas às vezes é ali na teoria, junto com o professor, que as oportunidades também aparecem para você ir descobrindo o seu caminho, né? Ô, Jorgito, quando eu escrevi meu livro Como Preparar Orçamento de Obras, eu botei uma frase na abertura do livro que é: não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Tá? Não ache que você vai aprender sua profissão trabalhando. Trabalhando, você vai aprender a construir algo em cima de uma fundação que é teórica. Então, você precisa dominar os fundamentos, seja lá de que carreira for. Então, o que eu digo é o seguinte, esse negócio de dizer, não, a faculdade só serve para me dar o diploma, eu vou aprender na prática, é mais ou menos certo. Você precisa dominar os fundamentos. E quando eu trabalhava com esses professores, eu via isso, porque eu conseguia vivenciar lá no escritório deles, ou no laboratório, que eles eram pessoas muito práticas, eram pessoas que trabalhavam para o mercado, mas que nunca se dissociaram de estudar, de ler artigo, de ir a congresso. E aquilo me deu
uma inspiração, porque a gente vive de inspirações, né? Aquilo me deu uma inspiração, eu comecei a me espelhar naqueles professores. Eu digo, porra, eu gosto da maneira como esse cara trabalha, porque ao longo dos anos eu via muitos colegas que eram tocadores de obra, mas que não tinham uma base sólida, forte. Então, quando se depara com um problema, você só resolve um problema se você souber qual é a causa. Você precisa analisar essa causa sob o ponto de vista de uma teoria, minimamente, né? Então, o bom tocador de obras, ali é importante para manter o circo funcionando. Agora, quem realmente mantém aquele arcabouço de pé é quem tem um pouco mais de embasamento. Isso eu posso lhe dizer porque é uma crença firme que eu tenho. E como é que começa a ser formado o nome de Aldo? De onde é que vem, de onde é que surge as oportunidades para escrever livro e que aí vão te tornando muito conhecido, assim? Porque eu fiquei impressionado uma vez que eu estava conversando com um amigo que ia formar engenharia civil e ele falou, pô, eu queria apresentar um TCC para você. Aí ele veio apresentar o TCC para mim e de repente tem lá uma referência. Segundo Matos, Aldo, aí botou o livro o ano do livro. Eu falei, como assim, pô? Aldo? Eu disse, pô, Aldo, eu conheço o Aldo, trabalha na 2B, tem uma parceria lá com a 2B. Aí ele ficou impressionado, eu falei, pô, eu já sabia que você era uma referência, só que eu nunca tinha visto tão de perto uma apresentação de TCC. Eu falei, é uma referência de fato, e as pessoas, como é que surge essa oportunidade de escrever livros, de se tornar conhecido? Eu trabalhava em construtora e veja você que numa construtora, como eu tinha esse lado mais de ser um cara estudioso, lá numa grande obra que eu estava, que era uma usina hidrelétrica, me jogaram para uma área que era de custo, medição, custo. Depois eu fui para uma área de planejamento lá da obra. Duas coisas que eu não vi na faculdade. Eu vi em 2 aulas de 50 minutos. Orçamento, depois planejamento. Isso era um subconjunto de uma matéria no final da graduação. Eu saí relativamente bom da faculdade na parte de concreto, na parte de solos, mas nessa parte de gestão de obras, eu senti que a minha formação foi curta, foi deficiente. Não por culpa do professor, por culpa da conjuntura da formação, da estrutura das matérias e do conteúdo. Então, quando eu me deparei com isso numa obra, eu digo, pô, como é que eu vou aprender isso aqui? Eu preciso pegar um livro. E aí eu me dei conta da dificuldade que foi de encontrar um livro de orçamento. O que eu encontrava era anotações, apostilas, notas de aula de colegas, um colega que me ensinava um pedaço, outro colega que me ensinava outro pedaço, alguns técnicos antigos que iam me mostrando ali na prática como era que se fazia um orçamento, esse tipo de coisa. Meu pai também me tirava a dúvida. Veja que nessa época não tinha negócio de Google, não, viu? Então, eu comecei a me dar conta de que existia uma lacuna de uma obra literária, técnica brasileira, literária não de literatura, mas uma obra escrita, que trouxesse de uma forma esquematizada e uma forma didática o orçamento de obras como eu gostaria de ter aprendido. Então, quando eu me propus a tarefa de sentar para escrever um livro, a cada página eu perguntava como eu gostaria que alguém me explicasse isso. Eu me joguei lá atrás. Eu com 25 anos, 20 anos, como é que eu gostaria de ter aprendido isso? E aí eu comecei a fazer o livro e cada capítulo tem um exemplo, tem um exercício, tem uma dica, porque eu acho que assim eu consigo espicaçar a curiosidade de quem lê. Não fica um livro teórico, não fica um livro árido. O leitor consegue ir vendo e dizendo, porra, o cara usa nisso aqui. Isso é importante para tal coisa. E aí ele pode se transportar até das páginas de um livro de orçamento para a atividade dele de gestor de obras lá no canteiro de obras, entendeu? Aí eu vou entender isso aqui porque lá, embora eu não vá ser um orçamentista no dia a dia, mas eu posso utilizar esse fundamento aqui. Então foi assim
que eu comecei a fazer um livro. Um livro começa pelo índice. O povo acha que o índice é a última coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é a estrutura do livro. Capítulo 1, eu vou falar disso, capítulo 2 daquilo. Aí eu fui juntando apontamentos que eu tinha, fui pegando livro, peguei livro nacional, peguei livro estrangeiro, peguei manuais, peguei dicas que eu ia anotando na minha agenda, e aí fui estabelecendo um livro. Naquela época, eu não tinha a presunção de que meu livro se tornasse tão conhecido. Tá? Eu fiz um livro para fornecer ao público brasileiro uma ajuda, uma obra de referência. Mas aí, para minha surpresa, esse livro começou a ser utilizado por um professor, por outro professor, que recomendava numa matéria, os alunos iam, pegavam na biblioteca da faculdade, gostavam, e aí o livro foi se expandindo aí de boca a boca, de boas referências, como esse seu aluno aí que chegou, ou esse seu colega que chegou nesse livro, possivelmente por indicação de um professor. E eu tenho assim uma grande satisfação pessoal de ver que esse livro ajuda muita gente. Eu recebo esses comentários, esse feedback, isso me deixa extremamente feliz, porque a última coisa que um escritor de livro técnico tem em mente é ganhar dinheiro. Essa é a última coisa. O cara pode escrever por vaidade, o cara pode escrever para mostrar que é o bonzão, o cara pode escrever porque quer realmente disseminar boas práticas, o cara quer escrever porque é um passatempo. Só não é para ganhar dinheiro. Então, aí eu fiz o livro de orçamento, foi um livro que na época era pela editora Pini, ele teve uma aceitação grande. Depois eu escrevi o livro de planejamento de obras, porque eu tinha que seguir, né, nessa parte de gestão, orçamento, planejamento. E, isso me deu aí uma notoriedade de eu me tornar um cara conhecido através desses livros. Entendeu? Outro dia eu estava saindo de um avião, um cara veio tirar uma selfie comigo, mas o livro lá que me ajudou bastante. Eu digo, É engraçado que você falou porque justamente quem escreve um livro técnico, acho que não só não espera ganhar dinheiro, como não espera esse reconhecimento tão grande, porque você pode ter reconhecimento dos acadêmicos, mas como eu vejo, porque a gente tem um curso lá na 2B, ministrado por você, o quanto o seu nome é uma referência. Então, qualquer feedback você tem um curso com a referência de engenharia civil, com o papa de orçamento de obras. Então, de fato, você conseguiu atingir não só os acadêmicos, você atingiu os estudantes normais, que muitas vezes, todos nós já fomos estudantes, então é difícil você conseguir dizer nome de um autor, diga o nome de um autor da sua área, ou de um livro que, de fato, tenha feito diferença. E você conseguiu fazer isso, acho que justamente por misturar a teoria e a aplicação prática, porque às vezes você pega um livro, mas não sabe nem como utilizar aquilo, como você falou, você consegue resolver essa dor. Você pega um assunto chato aí, um assunto árido, eu gosto dessa palavra, que é composição de custo. É um monte de tabela com uma porção de linha, uma porção de conta. Aquilo para o orçamentista é a matéria-prima do trabalho dele, é como o barro para o cara que trabalha com cerâmica, né, que faz cerâmica. Mas para quem não está naquela função de orçamento, como é que eu posso tornar uma explicação de uma composição de custos atraente para quem não vai ficar mexendo aquilo no dia a dia? Eu tenho que dizer o seguinte: você que vai fazer uma obra, como é que você pode ler um orçamento? Vamos fazer o seguinte, vamos identificar quais são os principais serviços que impactam no custo da obra que você vai fazer. Então eu vou lá para o conceito de curva ABC, onde é que o cara busca essa priorização. Agora vamos validar o orçamento desses principais serviços. Aí eu digo, você recebeu aqui um orçamento, como é que você lê uma composição de custos? O que eu posso tirar de benefícios para fazer a obra com o viés de gestor de obra? O que eu posso tirar de benefício dessa composição de custo? Vamos ver qual é a produtividade que o orçamentista adotou
como premissa nessa composição. Você consegue tirar isso daqui? Rapaz, espera aí, eu estou vendo aqui que o armador, o carpinteiro tem um índice, a produtividade é o inverso do índice, porque o índice é hora por metro quadrado, a produtividade é metro quadrado por hora. Isso aqui é um parâmetro bom, porque lá na obra, à medida que você for fazendo, você consegue ver, eu estou fazendo tantos metros quadrados por hora para comparar com o orçamento, então veja que eu consigo revestir com o livro esse assunto que é um pouco chato, que é muito de conta, revestir assim com ares de utilidade para quem vai fazer a obra. Eu acho que esse é que é o mérito dos meus livros, entendeu? É mostrar que aquilo, orçamento, não é uma coisa do orçamentista, aquilo é importante para quem vai fazer a obra, para o gestor público, para quem mexe com licitação, para um diretor técnico de uma construtora, e por aí vai. É fácil chegar a todos de uma forma muito clara, né? Uma coisa que eu me impressionei assim que eu te conheci, Aldo, foi uma vez a gente se encontrou lá em São Paulo, e você estava lendo um livro sobre marketing digital, aprendendo e queria entrar nesse meio aí. Então, eu acho que um ponto importante de uma construção de carreira é que, por mais consolidada que ela já esteja, que a sua já é consolidada há muito tempo, você não para, né? Você está sempre em movimentação. Então, você agora está sempre fazendo live, está com o Instituto Aldo Matos. Fale um pouco aí sobre essa ideia do Instituto e sobre essa movimentação constante na sua carreira. Eu me inventei, reinventei inúmeras vezes. Esse dia eu estava sentando aqui com minha mulher e estava mostrando como a minha vida teve ciclos. Eu era engenheiro de grandes obras. Sim. Comecei no Brasil, tive uma experiência no exterior. Em algum momento isso já não me encantava mais, porque eu sentia, eu posso mais, eu posso fazer uma outra coisa. Aí veio essa parte de fazer livro. Eu não parei minha carreira para fazer livro, não. Eu fazia livro sábado, de noite, fim de semana, esse tipo de coisa. Mas aí eu vim trabalhar no poder público, aqui no estado da Bahia. Fui ser o supervisor da ampliação do aeroporto de Salvador. Foi uma outra coisa. Eu comecei, então, a entender algo que eu só fazia, que eu não entendia, que era como funciona o poder público na parte de contratação, na parte de licitação, de gestão, pelo lado do gestor público, né? Todos os gargalos que isso tem. Aí eu digo, eu preciso estudar. Aí o que eu não estudava mais na obra, porque eu já sabia o que eu precisava, quer dizer, sabia, o que eu sabia me bastava, quando eu dei essa guinada, eu fui atrás de algo que me despertou uma nova necessidade de atualização, de leitura, de conhecimento, que era o quê? Essa parte de gestão pública. Depois, aí eu voltei e fui trabalhar com um projeto lá no Egito, você vê como são as coisas, eu fui lá para o Egito, por uma empresa espanhola, fazer um projeto, o nosso estudo lá era estudo de viabilidade do Rodoanel do Cairo. Se vocês olharem, eu até explico isso aí, está no Instagram, no meu perfil, tem eu explicando como era esse projeto, como era o desafio de trabalhar lá, mas eu nunca tinha trabalhado com concessão, então lá vou eu ter que estar. Isso aí, a parte regulatória, a parte de economia, modelagem, esse tipo de coisa. Aí eu volto para o Brasil, vou ser diretor dessa mesma empresa que me levou para o Egito, aqui no Brasil. Aí eu não mexia mais com obra, eu não tinha mais contato com concreto, com trator, eu já estava num escalão mais alto, eu era um gestor. Aí eu preciso entender mais de quê? Mais de finanças, eu preciso entender mais de gestão de pessoas, eu preciso entender mais de gerenciamento de projetos. Então, à medida que a gente vai andando, a gente precisa... Eu gosto muito da figura do edifício, não é porque eu mexo com isso, não, mas o nosso edifício profissional, a gente vai montando a cada dia, né? E a cada dia o mundo cobra uma coisa da gente. Ou porque a gente está mudando, está subindo na empresa, ou porque na própria empresa a gente está indo para uma obra diferente, ou um setor diferente, ou a gente está dando guinadas na carreira. Então não pare de estudar. Esse é o maior conselho que eu dou a quem está se formando, a quem é engenheiro. Na verdade, esse conselho é até para um cara de 50 anos. Não pare
de estudar. Não é estudar, fazer mestrado, doutorado, não, fazer curso rápido, se atualizar. Você pega orçamento, um cara que aprendeu orçamento na minha geração, hoje em dia é uma coisa completamente diferente, porque mudaram as leis, mudaram os impostos, mudaram as ferramentas, mudaram os métodos executivos, mudou a forma de se fazer licitação, os contratos são feitos de outra coisa. Então você pega um círculo pequeno, que é o orçamento de obra, veja quanta coisa tem para a pessoa se atualizar, para a pessoa se aculturar. Quando a gente se viu naquele café lá em São Paulo, eu estava lendo um livro era sobre marketing digital, né? Isso. Porque eu tenho a minha carreira de consultor, eu esqueci de dizer, depois disso tudo aí, 9 anos atrás, eu montei uma empresa para ser um consultor. Sim. Eu digo, por agora, eu gostaria de ajudar outras empresas a resolver seus problemas. Empresas públicas, empresas privadas, fundos de investimento. E aí eu montei uma carreira, uma empresa, em que eu presto serviço para empresas desse mundo da construção, que é o mundo no qual eu transito. Então, eu faço trabalho ligado a custo, ligado a planejamento, ligado à renegociação de contrato, ligado à gestão de risco. E isso tudo, veja você como são as coisas, Jorgito, eu não faço propaganda, eu não tenho setor comercial, eu não tenho assessoria de imprensa. Mas como é que as pessoas chegam até Aldo para contratar serviço? Ou é porque me conhecem através dos meus livros, Sim. ou é pessoa da minha rede de relacionamento que eu construí ao longo do ex-colegas, ex-chefes, ex-subordinados, que hoje são pessoas que têm um cargo alto em algum lugar, ou foram meus alunos, ou foram, de alguma maneira, colegas de trabalho. Porque nesse mundo de consultoria, ninguém ganha contrato botando anúncio patrocinado no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, porque consultoria é uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança. Você não vai para um médico que você, pegue lá ao acaso numa lista, né? Você pergunta, ô Jorge, você me indica um otorrino? Vai ter um cara que cuidou de minha mãe, cuidou de meu pai, cuidou de minha mulher, né? A gente vai assim. Correto. Então, eu tenho a minha consultoria que anda relativamente bem, mas alguma coisa desse meu lado docente, desse meu lado escritor de livro, palestrante, professor, me dizia assim, por que não tornar esse outro lado um negócio paralelo? E aí foi que surgiu a ideia de fazer o Instituto Aldo Matos, de eu centralizar lá meus workshops, minhas palestras, minhas webinars, e aí eu procurei a 2B, através de um colega que me recomendou a vocês, né? Veja como tudo é rede de relacionamento, para a gente montar aquele curso EAD de orçamento de obras, que foi um sucesso. Eu recebo aí comentários, foi um formato novo para mim, né? De vender curso online, porque eu sempre tive aquele calor do corpo a corpo, do sistema presencial, mas o sistema presencial eu consigo dar aula para 30 pessoas, para 50, para 80, não consigo dar aula para 1.000, né? Não consigo dar aula para 5.000. Para fazer para escalar, é o termo que eu aprendi com vocês aí, eu precisaria ter esse lado aí de marketing digital. Por isso que eu peguei o livro e estava lendo para me sintonizar no mundo. Não é que eu seja um expert naquilo, mas eu estava aprendendo o minimamente necessário até para conversar com vocês, né? Isso é legal, até essa questão do momento que você acabou entrando, porque num momento como esse que a gente está, você consegue também, todo mundo em suas casas, mas você consegue também estar aí desenvolvendo o seu trabalho, né? Levando conhecimento, levando a sua experiência, porque você está sempre fazendo live. Então, até legal deixar aqui qual é o seu Instagram para poder o pessoal seguir, quem não segue ainda, para poder acompanhar, que você discute muita coisa e sempre desperta muito interesse. Então, eu falo porque na 2B é a mesma coisa. Sempre que a gente vai fazer uma live com o Aldo, a expectativa é grande e a audiência na live é muito grande também, porque sabe que tem uma pessoa que tem muito a ensinar. Isso. Eu tô no Instagram, meu perfil é Aldo D de Dória Matos, com 2 T's. Aldo D Matos. Você vai lá, eu sempre tô entrevistando pessoas e eu tô fazendo lives assim de assuntos variados.
Então eu já fiz live sobre BIM, eu já fiz live sobre concreto, eu já fiz live sobre BDI de obras públicas, eu já fiz live sobre carreira, sobre o que mais? Rapaz, eu já fiz tantas aí, que sobre utilização do SINAP, que é aquela base de dados da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, assuntos diversificados, mas todos eles, de certa forma, conexos, né? Porque tem a ver com o quê? Gestão de engenharia. E o que eu noto é que você entra no Instagram, tem live toda hora, tem assunto a dar com pau, né? Tem muita gente, uns falam com propriedade, outros chutam, tem muita coisa boa, é só você sair triando. O que eu procuro lá é fazer dica de leitura, live, tirar dúvida, e eu vou lançar em breve um curso aí do Instituto Aldo Mato sobre terraplenagem, tirando dúvidas aí de formação de custo, de formação de preço, né? De custo e preço de serviços de obras de terra. Aí, quem está assistindo aí vai dizer, eu não preciso fazer isso porque eu não trabalho com obra de terra. Rapaz, qualquer obra tem uma obra de terra. Obra de terra não quer dizer que você vai fazer uma estrada, não. Para você construir um supermercado, você tem que fazer uma obra de terra, né? Uma terraplenagem, tem aterro, tem compactação, tem escavação. Como se orça isso? Qual é o segredo? Onde eu busco referências? Como é o CICRO, que é o banco de dados do DENIT? Onde é que eu mexo com parâmetros como empolamento, contração, tempo de ciclo? Isso tudo é o que a gente vai ver aí. Então eu continuo aqui gerando conteúdo para manter a chama acesa aí de tornar as pessoas interessadas. Eu, quando vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo, Jorgito, eu não pergunto ao cara, você foi bom aluno? Não. Me mostra aqui seu currículo, aqui suas notas. Não. Eu procuro ver duas coisas na pessoa. É uma pessoa desenvolta, sabe se virar? Com a conversa eu consigo detectar isso. O tempo me faz perceber. Se eu lhe mandar resolver um negócio, você vai conseguir chegar no lugar, procurar com quem falar, você sabe se posicionar. Essa é uma coisa. E a segunda, que não tem nada a ver com nota, não tem nada a ver com conhecimento, é o seguinte, essa pessoa é interessada, essa pessoa quer crescer só em carreira. Não. Essa pessoa intelectualmente envolver, certo? Porque com essas duas características, essa pessoa se torna adaptável. E a adaptabilidade é mais importante do que a inteligência, do que a classe social, quanto dinheiro tem no banco. A adaptabilidade é a peça-chave. Existe hoje, mais do que no passado, uma seleção natural. Isso tudo é darwinismo, né? Teoria da seleção natural. E aí, o mais adaptado ou o mais adaptável, é o que termina prosperando na carreira, na vida. É só você pegar as pessoas que você conhece, que têm algum sucesso, você vai ver que são pessoas que conseguem se moldar mais facilmente às situações que a vida vai apresentando. E se moldar, tem esse lado também de dominar um conhecimento para a pessoa saber conversar, para a pessoa saber se virar, para a pessoa saber onde é que busca aquela ferramenta. A vida é uma caixa de ferramentas, você tem que ir botando coisas lá dentro. É um curso, é um livro que você lê, é uma pessoa que você conhece, é um congresso que você foi, é uma assinatura de revista que você faz. Isso tudo lhe ajuda a se tornar adaptável, mais do que inteligente. Eu ia pedir uma dica final aqui para a gente encerrar, mas eu acho que depois dessa dica aí, eu acho que ficou muito claro para todo mundo. E é como você falou, você é adaptável, mas com propriedade, né? Não basta, não, eu me viro, mas sem saber direito o que está fazendo, está chutando e acabando deixando pior do que estava, não. Então, é importante o estudo para você se virar também e conseguir se adaptar. Aldo, eu queria agradecer. Foi um papo sensacional. Acho que todo mundo que está nos escutando vai ser transmitido também no YouTube. A gente gravou aqui a nossa conversa. Eu acho que teve muito aprendizado, muita dica enriquecedora para trilhar as carreiras de quem está começando, não só de quem está começando, como de quem está no meio da carreira também, porque
você mostrou aí que a reinvenção faz parte do processo, então é importante se modificar também. Muito obrigado, pela sua disponibilidade e aí eu gostaria de ouvir sua palavra final, mas antes, e o curso sai quando? Porque você não falou de datas. Já tem data para o curso sair? Olha, esse curso de terraplenagem vai ser dias 1 e 2 de agosto, em breve. É uma turma pequena. E aí depois a gente vai ver como é que dá seguimento a isso. Eu gravei um curso com a 2B de orçamento de obras e está em preparação aí também um de planejamento de obras que vai vir lá mais para frente. E depois vai ter mais um produto aí com a 2B Educação que a gente vai fazer, vai gravar em agosto, viu, Jorge? Depois a gente fala desse aí. Esse daí acho que Mas vai ser obrigado bom. pelo convite. Nada. Obrigado pelo convite, pela confiança, foi ótimo. Se deixar, eu falo aqui amanhã toda. Mas a gente tem que empacotar aqui A gente vai marcar outras conversas, no com podcast. certeza. Beleza, conte sempre comigo. Pode deixar. Muito obrigado. Pessoal, então a gente Valeu, fica por gente. aqui. Grande abraço aí. Um grande abraço e até a próxima.